Bom dia, boa tarde, boa noite, Levels de plantão. Sejam bem-vindos, esse é o Fugido do Armário. Fugido do Armário, um podcast da Level Cult. Hoje, eu e a Nomi, a gente começou, porque o Paulo A gente teve que dividir o peso enorme de ser o carregador dos assuntos, que é o Paulo que faz, né? A gente fica aqui só e ele vai dando estrutura pro podcast. Ele vai organizando, né? E aí o que acontece? Hoje o Paulo não está, ele não estava disponível, a agenda dele estava lotada. E hoje a gente tem uma convidada maravilhosa, que ela é a primeira suplente trans de Caxias do Sul. Ela é ativista, ela é a Cléo Araújo. Bem-vinda, Cléo. Obrigada. Tudo bem, Cléo? Como é que você tá? Tudo bem, empolgada pelo convite, né? É sempre importante estar nesses espaços. E lembrando, eu não sou mais só a primeira suplente, eu sou a primeira vereadora. Olha aí. Olha, que incrível. Eu assumi um período na Câmara de Vereadores e me tornei a primeira vereadora. Tanto é que tem uma foto minha dentro da Câmara de Vereadores. Ai, muito legal. Incrível. A exposição das fotos das vereadoras eleitas, né? Tá a minha foto lá. Muito então, importante ainda mais num ambiente como Caxias. Nós, LGBTs, marcamos a nossa trajetória ali. Muito bom, muito bom. Incrível. E onde é que começou essa trajetória pra até chegar na Câmara de Vereadores? Como é que começou na tua trajetória na política? Eu me relutei muito, tá, Naomi? Porque eu não queria... porque a partir do momento que você entra na política, você tem que expor realmente a tua vida. Sim. Você mostra para as pessoas quem você realmente é. Eu conheci o Rubens há um bom tempo, então o Rubens me conhecia um pouquinho, já sabia. Mas a partir do momento que você entra na política, você tem que falar da tua origem, você tem que falar o que te trouxe até aqui, todo o seu movimento. Eu tive que expor a minha vida, a minha família, sabe? Então, colocar tudo isso ao público, ao olhar das pessoas caxienses, me assustou no início. E assusta qualquer pessoa, né? Mas hoje em dia tá mais tranquilo, né? No início, mas foi um susto meio grande, né? E quando eu falei assim, não, eu vou colocar, porque eu quero mostrar para a sociedade que nós existimos aqui no interior, nós resistimos em Caxias do Sul. E eu falei assim, eu não sei quantos votos eu vou levar, mas pelo menos o voto meu e do meu esposo eu sei que vou ter. Então foi isso que aconteceu e foi essa explosão no início. Concorrer contra o conservadorismo, não digo só da população caxiense, porque a população caxiense mostrou com o número de votos que eu tive que as coisas podem e estão mudando, que eles votam hoje na pessoa, no trabalho que a pessoa desenvolve, não na condição dela, né? Então isso foi interessante. Eu encontrava senhorinhas que não votava no meu candidato. Mas é claro que a gente tentava convencer para que ela votasse no meu candidato, né? A prefeito. E com isso a gente ia fazendo um trabalho. E tinha também pessoas, adolescentes, que vinham me encontrar no meio da rua e falavam assim, o meu primeiro voto é teu. Isso é muito legal. É que legal. mágico isso, porque você ser uma referência de um adolescente, que ele vê você como uma inspiração de ativismo social. Até eu falei uma vez para meu esposo, mas será que eu mereço tudo isso? Esse espelho de ativismo, será que é o espelho que eu mereço tudo isso, né? Daí você, olha, eu acho que merece. Ele comentando, mas foi assim, difícil, foi puxado. Eu tive momentos. O pior momento foi quando eu estava numa esquina, nos primeiros dias de campanha, chegou um candidato e falou para mim bem assim: não te preocupa que o fulano de tal vai ganhar, ele vai te dar um trabalho, você não precisa mais ficar na prostituição na esquina. Meu Deus. Eu olhei assim, mas quem que disse que eu tô na esquina? E se eu estiver na esquina, eu vou estar com muito prazer. Sim. Não tenho nada contra a prostituição, tanto é que eu vim da prostituição. Defendo a prostituição como legalização, como mercado de trabalho, né, como valorização. Mas hoje eu não me encaixo nessa profissão, né? E eu falei assim, mas se você pensa assim, infelizmente você inclusive está num local errado. E virei as costas, mas aquele dali eu fui embora. Daquele momento eu fui embora, eu chorei o dia inteiro e perdi meu dia de campanha.
No dia seguinte, eu coloquei na minha cabeça. Eu fui lá na loja chinesa, comprei um leque. Não um leque colorido como esse, mas assim, um leque. Eu tinha um vermelho e tinha um azul, que eu tenho guardado até hoje. E um amarelo. E eu ficava na esquina da Júlio de Castilho. E as pessoas ali não sabiam, era simplesmente uma louca ali entregando material. E eu comecei com o leque. Aí as pessoas assustavam e pegavam o material. Aí começou indo. E quando as pessoas não pegavam o material e eu chamava a atenção, eles queriam pegar o material porque para saber quem que era aquela louca que estava ali. E ali. Aí eu falava, um voto contra o preconceito. E aquilo foi movimentando pessoas. Nos 15 últimos dias de campanha, como nós fizemos uma campanha sem muito recurso, eu tive um valor bem simbólico de R$5.000 para poder estar dentro de materiais gráficos, né? Nós fizemos 10.000 panfletos. Esses 10.000 panfletos foram todos entregues. E esses últimos 15 dias finais foram decisivos, aonde as pessoas, perto da quadra de Casa de Pedra, eu não tinha bandeiras no início. E aí eu costurei, que eu sou artesã, né? Comprei o cetim das cores LGBTs e costurei ao redor. E eu falei assim, vou fazer. Enfiei, não tinha cabo. Arranquei o cabo da minha vassoura, tirei o cabo, botei nas minhas costas. Vocês podem ver, tem foto minha, até inclusive no jornal Pioneiro, que eu estou com é um cabo de vassoura aquele dali. Aí depois foi melhorzinho, que foi um cabo de cortina. E foi isso. Aí eu enfiava no chão ali, a queda ali, e foi dessa maneira que eu fiz a minha campanha, né? E sem pisar em cima de ninguém, mostrando quem eu sou, com muito orgulho, e foi indo. E ali, na roda da Casa de Pedra, algumas pessoas pegaram meu material e outras davam a volta para levar para os amigos. Que massa! Sabe? Aí, e me chamava muita atenção que eram muitas senhorinhas, muitas pessoas, por exemplo, assim, aquela região desemboca até Vorqueta. E então, um dia ali, o menino me encontrou na rua Sinclair. Meu pai chegou em casa, esse menino é LGBT, e ele sempre tive problema com ele, comigo. E ele chegou com o seu material, assim, aqui, ó. Legal. Essa aqui tem que ser sua candidata. Legal. Ele estava apoiando outra candidata, né? Que não era LGBT. E aí o pai dele disse, ó, essa aqui tem que ser sua candidata, porque vai ser a minha. Ai, que massa. legal. Aí ele falou isso, falou. E o pior, Cléo, que a gente não se dá bem porque ele tem preconceito comigo. Eu disse, nossa, mas eu não sei não tem nem palavras o que dizer. Então, essa foi um pouco da minha experiência quanto candidata. Quantos votos você teve? 1.045. Na época, o salário mínimo, né? Que legal. Eu lembro, tu falou de R$5.000. Pode ser que para algumas pessoas que escutem parece que é bastante, mas na política, comparado ao que os outros partidos investem em alguns candidatos, é absurda e a material diferença, impresso é muito caro, né? Ainda mais assim, tem que ter uma grande quantidade, né? Isso não é Nós nada. tivemos pessoas que tiveram 20.000, 30.000. É muito dinheiro envolvido, fora né? o de redes sociais, né? Tem muito investimento em redes sociais também, né? E como é que surgiu o convite, assim? Como é que começou tudo? Em 2020, 2019, o Pepe Vargas me falou assim, Cléo, já passou do momento de você colocar o seu nome. Eu falei assim, eu não me sinto preparada. Eu disse, mas como você não está preparada? Você está dentro da universidade, você representa toda uma população, você tem projetos legais, você está muito mais que preparada, muito mais do que eu. Eu falei assim, cara, eu não estou preparada mais que você, não. Você é política a vida inteira. Aí eu falei assim, eu vou pensar. Chego em casa no dia seguinte, não falei nada, meu esposo perguntou como é que foi, ele pediu, ficou para me pensar. No dia seguinte eu falei assim, eu vou. Decidiu. Não falei nada pro meu esposo. Aí, foi que nem eu fiz na faculdade, né? Que depois eu conto pra vocês da faculdade. Que é um fato bem interessante. Tá gostando direito, né? Não, já terminei. Ah, já terminou, que legal. Terminei. E aí eu peguei, aceitei. Eu disse, ó, Zé, aceitei já, eu sou pré-candidata agora. Ele disse, você é louca? Louco todo mundo é um pouco, inclusive você que casou comigo, né? Então, vamos lá. Então tá, topamos junto. Porque quando a gente entra numa campanha,
não podemos só entrar junto. Tem que entrar junto a tua família. Sim. E se a tua família, no meu caso, é família, eu, meu esposo, e meus amigos, então essa é a minha família que tem que estar comigo. Aí eu quero trazer agora para uma outra realidade, que é depois de você assumir uma Câmara de Vereadores, né? E foi, assim, pouquíssimos dias, porque foi numa licença maternidade, mas melhor assumir numa licença maternidade, que é um sinônimo de vida, sinônimo de coisa nova chegando, do que você assumir no momento de morte, ou assumir no momento de cassação, né? Ou no momento de doença. Aí, o Lucas Sinclair, você vai ter que assumir, porque a Rose não pode, o Tato não pode, então você vai ter que assumir, tudo bem e tal. Não, beleza. Então, preparamos tudo ali. Só que a gente acha que a gente está preparado, a gente nunca está. Chega ali, sempre dá o frio na barriga. Pois é, eu ia comentar como é que é esse momento, assim, de... Dá o frio entrar na pra barriga. câmera. A responsabilidade da gente estar ali. Porque ali não era a Cleo. Ali era representando toda uma luta. Sim. Era representando aquelas pessoas, quando eu fui lá na comunidade, que eu me sentia envergonhada de não poder ajudar elas. Porque não é você chegar ali e dar uma cesta básica para elas, não. Ela precisa muito mais, ela precisa de saneamento. E aí eu apresentei algumas propostas. As 2 primeiras delas foram 2 criações de 2 conselhos. Porque os 2 conselhos, eles acabam... Os conselhos de classe, eles trazem um fator muito importante, que é a sociedade, que nós somos a sociedade, né? Reivindicando uma coisa. E quem vai nos escutar e levar para o legislativo, pelo menos era para ser isso, né? É os conselhos de classe. E quem trouxe... Aí eu apresentei o Conselho Municipal de Direitos LGBTs, que é uma carência que nós precisamos. Sim. Nós já temos mais de 20 anos de parada livre e nós não temos um conselho de classe em Caxias, né, da população nossa. Solicitei também o conselho interreligioso, né? Na verdade, eu queria ter apresentado o conselho de matriz africana. Aí a minha assessoria falou bem assim, na época, porque foi a minha assessoria ali, não, Cleo, eu acho melhor apresentar um interreligioso, porque daí não poderá aprovar tudo. Eu disse, mas eu queria apresentar como Canoas, Porto Alegre, outros municípios aqui tem. E aí acabei apresentando um conselho interreligioso, para que as religiões possam dialogar entre si, apresentar propostas em conjunto e saber o melhor investimento para onde que vai, né? Porque a religião ultrapassa o espaço, mas sim entra na nossa vida, não importa qual religião que é. Aí foi indo, aí eu apresentei, mas agora também tem que pensar também mais na minha população, porque para outros projetos, Caxias, nós temos vários vereadores. Nós temos vários vereadores cisgêneros dentro da Câmara de Vereadores. E qual deles que apresentou projetos de lei para nossa comunidade? Nenhum. Então eu tenho que apresentar projeto de lei para nossa comunidade, né? Aí eu apresentei um projeto de lei para a população LGBT jovem, com cotas para o mercado formal de trabalho. Nossa. Aí apresentei um projeto de empregabilidade, um projeto de empregabilidade para a população jovem, que é esse né? O outro projeto é um projeto que fala sobre as diretrizes para a lei, que institui a Lei Municipal de Direitos da População LGBT, onde que nós instituímos uma coordenadoria municipal de LGBTs, fortalecemos esse conselho que poderia ser criado. Então, uma coisa levaria a outra. Só que como a gente não está dentro da Câmara de Vereadores, não tem como a gente tá ali pressionando, porque infelizmente ali você tem que estar como pressão. Esses projetos, 2 voltaram, porque 2 tem que ser pelo Legislativo, que tem que estar sendo apresentado. Mas eu já estou infernizando o Legislativo. Esses projetos, por exemplo, eu imagino que não deve ser fácil apresentar ali, considerando as pessoas que estão lá dentro, sabe? Como é que é todo esse processo de apresentar um projeto? Se existe uma discussão a respeito disso? É legal para o pessoal entender, assim, como que funciona tudo isso. Isso, eu tive uma coisa muito importante. Eu tive a mídia em cima. Então, qualquer coisa que aconteceria ali, que eu senti, que a mídia sentisse que pudesse ser um ato discriminatório, a mídia estaria em cima. Assim como a Erika Hilton, ela expressa muito bem a questão, como a Duda. Maravilhosa. A Duda, né? Elas expressam muito bem, porque são as 2 únicas deputadas federais, né? Foi a tua jornada na universidade?
complicada. Faculdade não é fácil, né? Eu não fui a primeira aluna trans ali, não. Teve outras alunas e alunos. Mas não aguentaram chegar ao final, não. Comigo, meu bem, foi o doce pra eles. Foi o doce porque, assim, ó, primeira semana de aula, tudo novo, né? Aí, tá. Eu entrei na faculdade assim, ó. Terminei pelo Enseja. Fui lá, peguei a nota, falei o boletim, peguei tudo que eu precisava pra me matricular. Finalzinho de 2018, né? E falei pro meu esposo, olha, espalha ele na frente da FSG que eu preciso entregar o material ali. E... Foi surpresa também pra ele? Foi. Aí eu falei assim, só que eu vou demorar uns 30, 40 minutos. Porque naquele período, naquela época, a gente só fazia uma prova e já era vestibular. Eu ganhava 20% de desconto. Olha. Aí eu peguei, fiz essa provinha e entrei. Tá, direita. Aí fui lá e falei pra ele bem assim. Cheguei assim pra ele. Eu sou a nova advogada do pedaço. Você é louco, já não tem dinheiro pra pagar. Eu tava desempregada. Não tem dinheiro pra pagar. Assim, o universo conspira a favor. Tá. Aí eu comecei ali no início de 2019, né? Eu fiz tudo isso em 2018, 2019. Fiz muito artesanato. Eu paguei muito a minha faculdade com artesanato. E por isso que, assim, eu vejo que quando a gente quer uma coisa, a gente consegue. Nada é difícil pra gente. Aí, primeira semana, na aula, eu não esqueço essa aula, Introdução ao Estudo do Direito. E aí, eu não tinha muito dinheiro, eu peguei só 3 disciplinas, né? Aí, tô ali, um aluno teve um auê do banheiro. Assim, na primeiro dia de aula, teve o auê do banheiro. Que aí a menina bem assim pra isso. Tem um homem no banheiro, tem um homem no banheiro. E eu, quem quer saber quem que é esse homem no banheiro? E eu abro a porta e boto a cara assim pra fora, quem que é o homem? Aí eu fui entender que eu era o homem. Sim. Saí tranquilamente, nem meu cocô pra eles. Foda-se. Aí, chego lá na sala de aula, sou chamada pra reitoria. E... tu podia usar o banheiro aqui, caso a aluna venha reclamar, tal. E eu me nego a escutar isso. Nossa, não acredito de direito que do eles senhor ainda, tá? E eu falei um monte de coisa pra ele. Isso foi em que época? No início de 2019. Nossa, super recente. Aí eu falei bem assim, eu não vou usar o terceiro banheiro. Eu vou usar o banheiro onde que eu quero estar. Ninguém precisa me aceitar onde que eu estou. Mas também eu não preciso aceitar ninguém. Se não quiser entrar, não entre. Eu vou entrar, né? E não vou no banheiro masculino. Aí tá. Isso ultrapassa a questão de retificação de nome ou não, né? É como eu me posiciono. Porque eu não aceito mesmo o terceiro banheiro. Aí tá. Fui tranquilo, tá ali. No mesmo dia foi o dia do furdunço, né? Aí nós começamos aí no final, quase no meio da aula, pro final, tivemos a questão da população indígena. Eu sou descendente de indígena terena, né? Alguns falam tribo terra, mas é terena. Aí eu peguei, levantei a mão e comentei, né, a respeito da FUNAI, que precisamos ser mais moderno e tal, ali. E que a rede precisa ser mais moderna, porque é uma pauta que eu conheço, né, e domino. E até por ser da população. Um aluno na minha frente, assim, ele quase mandando eu calar a boca, né? Eu não concordo com o rapaz ali atrás falou. Nossa. Obviamente fazendo de propósito, né? O quê? Aí ele vem assim... Isso tudo numa aula só? Isso. Ele bem assim, ele bem assim, desculpa. Não desculpo, porque se eu desculpo é que as minhas amigas estão morrendo. E falei um monte de coisa pra ele. O meu mestre, ele perdeu 2 oportunidades nesse momento. Ele parar a discussão naquele momento, dizer que não tinha preconceito na sala de aula dele. Que ele estava ministrando a aula. E ele parar a discussão naquele momento, ou ele nos chamar no final da aula, porque eu fui a última aluna a sair esperando essa postura do meu mestre, que não aconteceu.
E hoje ele não está ele não terminou a faculdade comigo. Eu vou fazer a questão de saber onde que ele estava, mas não. E aí, ele não nos chamou. Eu cheguei em casa tão indignada que eu passei quase a noite inteira digitando uma carta para entregar para a reitoria. E eu coloquei nessa carta algumas coisas que a faculdade estava recém mudando algumas coisas, inclusive na pauta de inclusão. Então, inclusão social não é eu pegar e colocar cadeiras adaptadas. Não é eu colocar rampas. Não é eu colocar intérprete de Libras. Mas sim acolher todas as pessoas. Sim, total. Né, dentro das universidades. Até porque eu estava aí, não estava pedindo desconto, eu estava pagando como qualquer um outro aluno. Sim. Porque, inclusive, eu como pobre, não deveria nem estar naquele espaço, eu deveria estar na universidade pública. Exatamente. Só que a universidade pública é para os ricos. Total. É para aquela pessoa que nunca fez nada na vida, tá lá estudando. Eu sei, porque eu tenho amigos que são assim. Sim. Nunca fez nada, só estudou, nunca trabalhou na vida e tá na universidade Sim. Aí pode pagar um cursinho, né, pra entrar na... Não, e o pior de ainda tudo... faz arminha. É isso. E o pior de tudo é que situações como essa que tu passou, essas duas que tu escreveu, a pessoa claramente tá fazendo isso de mau caratismo, de propósito pra ofender. Ela sabe muito bem o que ela tá falando e por que ela tá falando isso, né? E eu acho que pior ainda do que isso é que nessas situações, assim, eu acho que é difícil pra outras pessoas que não passam por isso ver, mas sempre é tipo, tu pode usar esse banheiro que não vai fazer nenhuma Sim. das partes ficar desconfortável. Ou sempre é tipo sempre é visto o agressor como Sim. Sobre prioridade. eles, no caso, sempre. Tipo, eles são defendidos. Usa esse banheiro que teu agressor não vai estar lá, é bom pras duas partes. Mas não, eu também tenho. Eu sou uma vítima da situação, eu tenho que ser amparada, sabe? Isso nunca acontece. Então, e tu acredita que daí tá. Daí eu fiz essa carta e entreguei na reitoria. Eles não sabiam nem o que era protocolo. Eu sou da época do protocolo, tá? Que você bate o carimbinho, assim, né? E aí não sabiam. Aí tá, ela não queria, a pró-reitora não queria me atender. E eu falei assim, não saio daqui se ela não me atender. Eu não conheço ela, mas essa é a sala dela, que estava escrito. E, pois bem, não tem problema. Eu vou sentar aqui no chão, tá? E eu sentei. Eu fiz a posição de lótus ali na sala dela. Aí chegou meu mestre, que foi o meu orientador de TCC. Olha só que uma coisa depois de quase 5 anos atrás. Assim, quase 5 anos levou, né? Que meu TCC foi em direito penal, que é uma área que eu me encantei até mesmo por isso. E eu sentei ali. O que tá fazendo aí? Ele não me conhecia, eu não conhecia ele, né? Meditando. Eu estou esperando a pró-reitora aqui me atender, porque ela não só vai sair daqui quando ela me atender. E eu falava alto, né? E aí ela... Não, mas ela vai te atender sim. Ele bateu na porta e... Aí ela foi obrigada a abrir. Sim. O professor, e ele disse, eu gostaria que você atendesse a fulana de tal, que é aluna da faculdade e tal. Mas não precisa estar sentada aí, assim. Eu preciso estar sentada aqui sim, porque vocês são ridículos, porque vocês não respeitam os alunos que pagam o salário de vocês. E ela entrei pra dentro, aí nós começamos a conversar, tal. Moral da história, a faculdade mudou 100%. Nossa. 100%. E quem me conhecia antigamente... Saberia, minha bolsa é um peso imenso, né? É mais que um tijolo. Eu lascaria minha bolsa na cabeça desse colega e pegaria e ia embora, e já ia uma cadeira junto, inclusive. Tá? E nunca mais eu voltava para a faculdade. Só que eu decidi, quando eu entrei para a faculdade, foi que eu estava fazendo aquilo para mim. Não estava fazendo para outra pessoa. Chegava das pessoas me chamar de burra. Chegava das pessoas... porque tem um diploma que não influencia em nada, tá? Influencia-se na questão de empregabilidade. Se você tem um diploma, um certificado, isso influencia muito quando a gente vai procurar o emprego. Então, eu queria isso para mim, né? Mas aí não parou ali. Depois disso, esse mesmo colega, eu tinha aula na quinta-feira com eles, de aula de Civil 1. Com uma prof maravilhosa, né? Foi assim, aí eu entrei falando de questão de banheiro, que não concordava de eu estar ali, que ali não era meu lugar na sala de aula e tal.
eu vou sentar do seu lado, não sei onde você está. E se você levantar, eu vou sentar do seu lado. E se tiver outra pessoa, eu vou pedir para a pessoa levantar. Nós vamos ficar o semestre inteiro. E todas as aulas que nós tivermos juntos, eu vou fazer isso. E eu fiz. Eu descobri onde ele estava. Fui lá, peguei a matéria, sentei. Ele levantou. Eu fui atrás. Aí uma menina que estava, depois nós ficamos super melhores amigas, né? Falei pra ela bem assim, não, eu entendi que eu escutei. Então tá. Sentei no lugar dela. Falei, ó, colega, não precisa você ficar levantando, que eu já tô cansada, que nem uma barata tonda do seu lado. A prof não vai entender que nós estamos andando aqui, que nem duas baratas tontas. E você tá do seu lado. É dessa maneira que você vai ter que engolir. Você não tem escolha. Vai ter que engolir. Moral da história, gente, que o preconceito a gente vence. O preconceito, ele tem cura. E eu curei esse preconceito desse menino dessa maneira. Pentelhando ele. Nós éramos obrigados a fazer o nosso trabalho juntos. Tinha momentos nessa aula dessa professora que ela dava prova em dupla. E a minha dupla era ele. Nós ficamos amigos, mas amigos de um frequentar a casa um do outro. Nossa, que incrível. Que loucura. No final do semestre, ele me abraçou. Assim, Cléo, eu quero te agradecer muito, porque você me mostrou que ninguém é igual a ninguém. Bicha! Agora que você descobriu isso. Aí eu sabia que você ia falar isso. Aí ele veio. Mas enfim, a gente vence o preconceito dessa maneira. Nossa, você é muito paciente, parabéns. Não, e tu falou que tu fez a faculdade por ti mesmo, mas olha só como tu mudou a estrutura inteira pra outras pessoas que viram. Que, tipo, tu fez isso por ti, mas tu acabou impactando a vida de muita gente pro resto do sempre, sabe? Mas é muito bom tu falar essa história, porque a gente às vezes vive em bolhas, né? É verdade. E a gente não sabe dessas coisas que acontecem, ou às vezes a gente não quer saber. Sim. E é importante tu dar luz a essas situações pra saber que isso ainda acontece de fato. É óbvio que acontece, mas é importante a gente repetir, né? Que essas coisas continuam acontecendo ainda. Essas violências atuais, né? Eu apresentei o meu TCC, foi na marginalização dos corpos trans, na marginalização dos corpos travestis e queers. Eu não coloquei a palavra trans, porque a palavra trans é tão bonita, né? Que ela acaba marginalizando a palavra travesti. E se não fosse a travesti, eu não estaria aqui. Então, eu me identifico hoje como uma pessoa travesti e uma mulher trans de vivência, né? Porque é a maneira que eu vivo, né? E com isso eu apresentei. Quando eu apresentei, um professor falou bem assim pra mim, né? Que foi da banca. Mas vocês acham que não tem lei? Eu não me aguentei. Tá, se eu tivesse tanta lei, a gente não estaria com esses dados altíssimos de assassinatos. E eu não estaria aqui perdendo meu tempo de estar fazendo um TCC desse. Eu estaria com outro TCC. Eu pesquisei, né? Tipo, tu tinha feito um trabalho. E o que gerou isso? Gerou uma palestra minha que eu falo sobre a marginalização dos nossos corpos. Aí eu trago todos os corpos, né? Trans, travestis, bi, gay, de todas as siglas, né? E de mulheres cisgêneras, que nossos corpos são marginalizados por qualquer maneira. Por exemplo, assim, eu olho pra ti, Nai, e muitas das pessoas podem te marginalizar pelas suas tranças, né? E eu olho pro Rubens e posso dizer que as pessoas podem te marginalizar pelas suas tatuagens, né? Então, pelo seu próprio piercing, né? Então, as pessoas nos marginalizam simplesmente sem nos conhecer. Sim. A partir do momento que elas nos conhecem, a realidade começa a mudar, né? Você imagina você entrar numa loja. Eu entrei há muito tempo atrás, depois disso eu não vi. Eu tinha um rapaz, uma loja ali chamada Imaginária, não sei se existe mais, porque são espaços que raramente eu tenho tempo de estar indo, né? Que é no shopping, no Világio, e eu não tenho muito tempo. O tempo que eu tenho, eu tô na ONG, né? Aí eu tô inventando. Eu ia falar, tu faz muita coisa, né? E ainda eu estudo mais ainda, que eu tô fazendo 2 cursos de inglês. Que legal. E tô estudando pra prova da ordem, que é dia 9 mesmo. Bora falar inglês então agora. Aí assim, E com isso, eu encontrei um rapaz ali,
15 anos atrás, em Caxias do Sul, ele com aqueles alargadores, cheio de tatuagem, trabalhando na imagem. Foi a loja que eu me identifiquei para poder fazer compra. E quando a gente vai num espaço, não é você contratar pessoas LGBTs ou trans, porque é no momento do mês LGBT, do orgulho. Porque o orgulho nós temos todos os dias. Eu não sei, né? Eu, pelo menos, tenho o meu orgulho. Todos. Às vezes a gente tá cansado. Aí, assim, mas o babado não é esse mês e contratou, porque depois contrata e depois manda a mana embora. Ou deixa sem amparo, né? Então, assim, por exemplo, esses dias nós estávamos até participando de uma matéria e a gente comentou isso, sobre essa questão de empregabilidade. Nós temos que ter empregabilidade todos os dias e que tenha oportunidades. Porque é muito fácil para as pessoas não darem oportunidade para as pessoas, porque a pessoa é jovem, então ela não aprendeu muita coisa. E como que a empresa... Aí tu manda currículos, e a empresa, não sei que de ralhos que esses RH fazem, porque nunca escolhe os jovens para poder dar oportunidade. Aí quando é uma pessoa de mais de 50 anos... Meu Deus do céu! Aí você não consegue trabalho também, sabe? Porque você tá velho, você não consegue trabalho. Ou seja, é aquele coisa assim, de 22, de 19, 22 até 40 e poucos. Nós temos que mudar isso. Todas as pessoas têm que ter oportunidade, tanto de aprender uma profissão e eu lembro que as pessoas antigamente, que eu sou da casa antigamente, as empresas tinham pessoas que ficavam 30, 40 anos naquela empresa. Verdade, como nós tivemos aqui a Maesa, né? Pessoas históricas ali dentro. Inclusive, uma das pessoas, o cara antiguíssimo, ele tem uma praça dentro da própria Maesa sendo homenageado. Que incrível. E hoje em dia a gente vê raramente uma empresa com funcionários há mais de 10 anos. Nossa, muito raro mesmo. Muito raro. Sabe? E não é questão de valorização, mas é questão de oportunidade. Por exemplo, assim, se eu sou formado em bacharel em Direito. Se eu hoje... E eu trabalho hoje como assessora parlamentar do deputado Pepe Vargas desde 2018. Eu não comecei ali trabalhando na assessoria do deputado Pepe Vargas, não é porque eu concorri, não. Eu já estava ali há muito tempo. Mas se eu não tivesse ali, eu fosse colocar o meu currículo para ser como bacharel, ia ser difícil de eu conseguir. Eu teria que fazer, sabe o quê? Ter o meu escritório. Aí eu tenho uma ação 5 a 6 anos para poder ter a minha primeira ação, sabe? E isso leva-se gasto, leva-se dinheiro. Então a gente acaba entendendo que as profissões precisam de oportunidades. As pessoas precisam dar oportunidades. As empresas, hoje em dia, elas têm um mercado muito pequeno. Eu digo isso porque recentemente nós criamos uma marca de produtos e artigos LGBT, né? E quando nós pensamos nisso daí, nós pensamos não só para poder falar sobre a diversidade, mas em ter produtos que não se identifiquem em todos os locais, porque coisas que não tem. Aí, depois que saiu a matéria, eu fiquei muito feliz, que aí a gente vai em algumas lojas, tem vários produtos LGBTs, inclusive para festas juninas. Que massa! Aqui pertinho tem a loja de decoração, horrores de produtos LGBTs para decoração. Até, inclusive, da casa de acolhimento a gente vai fazer isso. Comprar ali. E onde é que acha os teus produtos da tua marca? Fala sobre a tua marca. Na verdade, não é bem uma marca, né? É uma loja virtual que a gente... Mas é uma marca. É uma marca. Nós estamos nas feiras, né? Eu vi os teus produtos lá na feira. Na verdade, isso é uma empresa criada pelo... que usa assim, a marca LGBT, que a gente é mantida pelo meu esposo, porque ele que mantém todo o gerenciamento, ele que trabalha com tudo isso, né? Ele tem assessoria, né? Da questão de mídias sociais, que a gente está criando tudo. As vendas, no primeiro momento nosso, vendas virtuais, que nós estamos com Cleo Araújo Artesanale, só que vai mudar para LGBT Artesanale, que nós queremos realmente colocar LGBT no foco, mostrar que nós somos uma identidade, nós somos muito mais do que uma pessoa. A Cleo não é eterna, então nós precisamos mostrar que o movimento é eterno. Então a Cleo passou aqui e deixou um legado, e esse legado precisa ser continuado. Quais tipos de produtos vocês têm? Tudo. Desde o leque, a camisetas, a chaveiros, a
tudo. Que e agora, legal. recentemente, sabonetes que a gente está produzindo. Ai, que incrível. Então, Olha. nós pensamos em fazer Puzi. isso. Nós pensamos em fazer isso porque são produtos que a gente não tinha aqui em Caxias. E tudo começou quando eu fui comprar um produto, uma camiseta, e a moça olhou pra mim assim, que eu ia, na verdade, eu ia estampar, né? Do Superman, mas na temática LGBT. A moça, a empresa se recusou a estampar pra mim. Porque é Superman, era LGBT. Ela se recusou. Aí eu disse, então não posso dizer não. Aí eu falei bem assim, pois bem, eu vou tombar com a tua cara. Foi a primeira camiseta que eu fiz. Eu tenho até hoje, né, que é uma preta. E aí depois disso daí nasceu outras coisas. E com isso agora a gente vai estar em final de agosto com outra coisa que daí nós estamos criando. Recentemente eu fui a Bento Gonçalves, já utilizando para teste, que eu sempre gosto de utilizar, porque se rasgar, não presta. Então não tem como comercializar. Então pegamos uma túnica, que eu chamo de bata, mas é túnica, e criamos com as bandeiras. Então a gente fizemos roupas com as bandeiras LGBT. Por exemplo, eu usei uma roupa com a temática LGBT e saiu no jornal da Serra Gaúcha, tudo aqui. Mas tudo começou porque eu não tinha isso daí. E eu queria uma roupa onde eu pudesse me sentir bem. Aonde eu possa sentar e me sentir confortável. Não tem a questão de aguentar a neca, né, mana? Não tem a questão de puxar peito, não tem, sabe, de colocar truque de... Não, tu pode te sentir à vontade. Então, quando eu pensei nisso daí, foi por isso. Então, nós estamos com a proposta, a gente vai correr atrás agora de espaço para poder fazer um desfile em agosto para setembro, para fazer esse lançamento dessa roupa. Mas tudo isso começou quando eu tinha um tecidinho lá de elanca, malha de calcinha, e não foi assim, eu vou fazer uma roupa disso daqui, foi isso que eu acabei fazendo, e taquei e foi certo. Ai, que legal, mas isso é muito legal. Cléo, queria tu quer falar alguma coisa? Desculpa. Não, pode falar. A gente falou coisas incríveis aqui da Cléo, pessoa jurídica, de coisas muito importantes que tu fez pra comunidade e também pra sociedade de modo geral. Mas acho que é legal, a gente também quer saber o que a Cléo faz quando ela não tá trabalhando. O que tu faz pra se divertir? Eu só esqueci de dizer uma coisa. Sim, claro. O trabalho mais importante da minha vida, todos são importantes. Desde o projeto de Pão para Todos, no momento da pandemia, da arrecadação de alimentos para a população LGBT, que a galera estava tendo dificuldade de acessar a assistência social do município. Toda uma burocracia terrível. Então, eu debaixo de um pé de árvore, arrecadando, uma antiga ONG, né, arrecadando alimentos. Morrendo de medo, porque eu não posso pegar Covid ou até uma gripe, porque eu tenho problema de silicone nos meus pulmões, né? Tenho problema sério de saúde. Mas o que eu me sinto mais assim, que para mim é o trabalho mais importante da minha vida, que é a da casa de acolhimento. É verdade. Porque assim, se eu tivesse essa casa de acolhimento quando eu tinha 11 anos de idade, ai, gente, vocês não estariam a Cléo aqui, advogada. Estariam com a Cléo médica, cirurgiã plástica. Não que não dá tempo de eu fazer uma segunda faculdade e tudo, né? Até quando eu fui fazer a faculdade. Só que primeiro que eu não tenho condições financeiras. Nós temos que ser realistas. Não adianta ser um sonho por ser um sonho. Então, mas se eu tivesse uma casa que acolhesse, porque não é o acolher, mas sim é você dar um teto. Aí dentro a gente briga. Porque nossos irmãos se brigamos. Como é que é o dia a dia ali, Cléo? É babado, é confusão. Então, nós tínhamos capacidade para 10 pessoas. Nós tivemos que diminuir, porque o ano passado a gente quase fechou, porque nós não temos esse projeto, nós não temos recurso público nenhum. É tudo de doação, de rifa, de bingo, sabe? Sim, até legal comentar que projetos como... Acho que às vezes a galera que é o público da Level vê, né, esses projetos acontecendo. E que acontecem em outras casas, outros espaços de arrecadação. É justamente pra sustentar... Não, mas Rubens, a única ONG, casa né? noturna, isso eu sou obrigado a dizer pra você. A única casa noturna LGBT aqui em Caxias do Sul, que ajuda é a Level. É a única casa. Que faz doação pra ONG. Faz projetos, né, de arrecadação, isso é interessante. É a única casa. Parece que não existe outros espaços LGBTs. Me perdoe, estão escutando, espero que escutem os outros espaços, porque mais a comunidade nossa consome, né?
A comunidade nossa Sim, a gente consome deixa o nos dinheiro espaços, lá, né? né? Então, assim, esse pra mim é o maior projeto da minha Legal. vida. E quando a gente acolhemos as primeiras pessoas na casa, nós acolhemos 3 pessoas primeiras, né? O Diego, que hoje ele voltou pra casa, Sim. né? Eu conheço o Diego. Aham. O Cauã, e nós acolhemos a primeira trans. E, nossa, ela tinha uma síndrome chamada síndrome de Addison, a síndrome que acomete a 1 a cada 1000. Essa menina faleceu, né? Que é a Camille, e ela foi rejeitada até no último momento da vida dela, que foi pela família, no próprio velório dela. Então, a gente é rejeitado em todos os momentos. Se não fosse a gente ali, ela ia ser enterrada como indigente, sabe? Talvez o irmão dela de criação, que foi o único que ficou todo o período com ela, que deu toda a atenção, ele talvez nem saberia que ela tinha sido, né, que ela chegou a óbito. Então, nós foi das primeiras pessoas que nós acolhemos na casa, e com isso veio outra. Nós passamos quase 70 pessoas pela casa. E é um projeto que nós não temos financiamento, é tudo com doações, como eu falei a vocês, mas é lindo. É lindo. Quando você olha para as pessoas assim e vê, eu fiquei um período aqui na casa. Porque não é você ver ali, mas é você ficar um período, aprender um pouco daquilo dali e você levar adiante, é isso. Porque a ideia é essa. É quando uma pessoa sobe, leva a outra junto. Sim. Se a gente não fizer isso, a gente não somos ninguém. Você imagina um gabinete de uma vereadora trans, não tiver pessoas LGBTs ali dentro trabalhando. Tem que ser um viadeiro. Né? Então, não adianta, eu tenho esse pensamento, quando uma pessoa sobe, tem que subir outra. E falar um pouco da casa é lembrar de vidas. E é a única na Serra, né? ONG nesse sentido. É a única da região sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Nós fomos a primeira casa do Brasil que acolhia pessoas LGBTs. Que são expulsos de casa ou estão em situação de vulnerabilidade, né? Todas essas outras pessoas, elas acolhiam pessoas trans. E depois que a gente lançou a Casa de Acolhimento LGBT, com essa proposta diferente, aí as outras casas, algumas que estavam meio paradas, começaram a mudar e pediram as peças, nós mandamos e mudaram. Aí tem várias outras casas hoje acolhendo pessoas LGBTs. Mas na região sul, nós somos a única. Nossa, mas é muito absurdo, né? Muito absurdo. É que, na verdade, a gente faz um serviço que é do poder público, né? Garantia de moradia, garantia de assistência social com respeito e dignidade. Hoje, as pessoas LGBTs, quando vai para os abrigos, nossos abrigos são finíssimos em Caxias, mas eu tenho relatos de pessoas que são violentadas. E nós somos, inclusive, as últimas pessoas a comer, ou temos que ser a primeira. Que nós estamos agredidos na fila. Pelos próprios usuários. Então, e é uma realidade que isso acontece muito. Na própria rua, nós somos violentadas. Inclusive pelos nossos próprios semelhantes, que nos exploram, inclusive, sexualmente na rua. Né? Então, a gente acaba entendendo que esses espaços, assim, eles dão oportunidade. Quando a pessoa quer essa oportunidade, ela tem essa oportunidade. E aí, quando a gente sai de um espaço desse, a gente tem que procurar acolher outras pessoas junto onde nós estamos. E é o que se eu tivesse esse espaço, eu estaria fazendo isso. Mas como eu não tive, mas eu tive muitas pessoas boas que fizeram por mim isso. Eu não sou santa, não, tá? Eu sou um demônio. Mas se eu tivesse outras pessoas que tivessem feito isso por mim, com certeza, eu teria outra pessoa, eu estaria em outro local, eu talvez morando em Caxias, talvez continuando morando em Forqueta, que é um lugar que eu amo, é um bairro que eu amo mesmo, mas como não foi feito, mas eu encontrei muitas pessoas que passaram pelo meu caminho e me deixaram uma boa recordação. E essa recordação, esse bom exemplo de trabalho, eu tive a necessidade, a obrigação como pessoa de ter um espaço como esse. Se a família nossa realmente utilizasse aquela palavra, o amor da família. Se a nossa família realmente perdesse ou entendesse a palavra realmente amor, ninguém precisaria ser expulso de casa, entender o que me muda de eu ser
trans ou travesti, do meu irmão que era pegador na época. E meu pai hoje, ele entende. Ele entende. Na minha festa de formatura, que eu fiz uma festa boca de se fuder. Babado. Eu fiz no sindicato dos bancários e não fiz uma festa muito grande, fiz para algumas pessoas, né? E aí meu pai veio do Mato Grosso para cá. E ele só veio para cá porque era quente. Senão ele não vinha, porque ele morre de frio. Não ia passar frio. Ele é muito friento. Então, ele era do Mato Grosso, né? Então, daí veio pra cá. E quando ele viu o carinho das pessoas por mim, nossa, aquilo mudou muito a vida dele. Legal. Só que ele já me chamava de filha, ele já me chama de filha, mas foi tudo uma conquista. Pra ele começar a me chamar de filha, isso há 20 anos atrás, eu apresentei meu esposo pra ele, aí ele ficou, aí nós fomos lá a primeira vez, ele ficou meio assim envergonhado, porque, poxa, vou chamar de filho na frente do marido, sabe? Eu acho que ele pensou dessa maneira. E aí todo mundo chamando de Cleo, de Cleo, de Cleo. Daí ele começou a me chamar de Cleo, 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 filha, filha, filha. Hoje, Deus me livre de alguém falar que eu não sou a filha dele, né? Que eu não nasci biologicamente mulher. Ele é a pessoa que me defende. Mas foi o meu carrasco que me colocou pra fora de casa, que foi. E eu já tive que aprender isso. Foi a pessoa que eu tive que aprender primeiramente a perdoá-lo, pra me perdoar, pra poder dar um passo adiante. Quando a gente não faz isso, esse exercício, a gente continua nesse mesmo mundinho. Então você tem que dar um passo adiante. A sua vida não pode ficar só naquilo dali. Então, ultrapassa o ser ativista. Ultrapassa eu estar num espaço como esse e dizer, eu faço isso, faço aquilo outro, sou boazinha. Não, tem que falar, eu sou ruim, eu erro, Tu é uma pessoa, né? Eu adoro tomar o meu otim, que é a minha cervejinha quando eu chego na minha casa, né? Eu adoro ir em todos os locais, todas as religiões que me convidam. Eu aprendi dizer para as pessoas, e é isso que eu vivo. Eu acredito em Deus quanto pessoa, quanto a minha imagem. Então, se Deus é a minha imagem, ele é uma imagem travesti, que é a minha imagem que eu me vejo como Deus. E nisso eu vou na Católica, eu já fui na Universal daqui de Caxias, já fui na Assembleia de Deus, já fui em vários locais que me convidaram. Já fui no Patuque, né? Então, aonde me convida e tenho respeito comigo, eu vou e eu volto outras vezes. Mas tu foi muito altruísta, Cleo, de passar por cima de tudo isso e falar, não, tudo bem, eu ia mandar se fuder, não tem paciência dessa coisa. Mas a gente tem que aprender que a vida é assim. Tu tem que dar um passo, porque se você mandar se fuder e ficar bravo, quem vai ficar mal é você. No fim a gente fica. Aquilo vai gerar uma depressão tão forte, que é o que mata hoje nossa população LGBT, que é isso que nós atendemos na casa. Então, ocupar esses espaços é nosso dever e sempre deixar um legado. Esse legado é importantíssimo. Gente, eu falo demais. É muito bom te ouvir, é muito bom te ouvir. Incrível, Cleo. A gente só tem a agradecer pela tua presença e que tu siga tendo energia, motivação, disposição, saúde pra seguir fazendo projetos tão incríveis. Parabéns. Parabéns. Obrigado muito por obrigado. estar aqui. Obrigado mesmo. Foi E bom. pra quem, não sei se eu posso deixar o Claro, deixa Claro. Nos sigam na nossa página, né, na Cleo Araújo Artesanale, Cleo Araújo Oficial, que esse é meu Instagram político, né? E a página da ONG Construindo Igualdade. Então, ali tem todo o nosso trabalho, tudinho, que a gente faz um pouco. Gente, muito obrigado. Encerramos mais um. Gente, obrigado X-Play, que é nosso estúdio. Obrigado, Level. Obrigado, Deus Cleo. por me dar a vida. E valeu, Cleo. Cleo, você tem que voltar muitas vezes. É Você vai verdade. voltar Nossa, muito muitas obrigado. vezes. Foi tudo, foi incrível. Mas, gente, eu tô olhando aqui, eu falei mais de 1 hora. É bom de... Eu olhava pra vocês falavam. Foi incrível te ouvir. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Beijos, galera. Eu que Valeu, agradeço. gente. Até semana que vem. Ele que foi Fugidos do Armário, o podcast da Level Coach. Nos siga no Instagram, @Fugidos do Armário. Beijinhos.